Hoje o BCTran ele é composto por quantas pessoas, mais ou menos? Nós temos ali a estrutura administrativa em torno de 30 servidores. Nós temos a estrutura operacional ligada ao departamento de sinalização viária, que nós temos em torno de 15 servidores. É um dado que é muito importante a gente deixar, que na gestão do prefeito Fabrício, anterior à gestão do prefeito Fabrício, nós tínhamos o departamento de trânsito com 4 pessoas, o departamento de sinalização com 4 pessoas trabalhando. E operacional era 3. Trabalhava só num período, ou só de manhã ou só à tarde. Esse aumento do quadro, tu julga que qual foi o maior benefício que ele trouxe? Então, quando eu assumi como diretor de trânsito naquela época, eu já fui fazendo essas modificações, fui buscando recursos junto ao Paço Municipal, à Secretaria de Administração, para a gente estruturar aquilo melhor. Então, eu fui atrás de mão de obra operacional, servidores que precisavam ser realocados, e a gente conseguiu estruturar aquilo de uma forma que hoje o departamento de trânsito, a parte de sinalização viária, ele opera 24 horas por dia. Ele opera de manhã e de tarde com a equipe própria, e à noite eu tenho uma equipe, tenho as equipes terceirizadas, eu tenho uma equipe própria de manutenção semafórica, eu tenho uma equipe de pintura, no caso sinalização horizontal, que ela passa nos bairros, acende uma faixa de pedestre, um bordo, um eixo, faz esses ajustes assim. Então isso foi um ganho muito grande para o município, porque você tem uma dinâmica de trabalho maior, se tem uma efetividade de trabalho maior, se consegue produzir mais do que você produzia antes. Atingir uma área também. Atingir uma área maior, exatamente. Legal, bacana. Então, entre outras demandas da BCTran, chega a educação do trânsito, que hoje não consegue atuar como gostaria, talvez lá corpo a corpo com as crianças, com os adolescentes e tudo mais, acaba produzindo vídeo. E aí tem alguma expectativa quando que vai ser lançado esse material? Elas estão finalizando, até porque a gente não tem uma expertise nessa formulação de vídeos, foi aprendendo, a gente tem um espaço vivencial de trânsito muito legal lá na autarquia, que era onde é o prédio do antigo Funtran, que é onde a gente recebia os alunos das escolas públicas e estava começando a receber também das particulares, para fazer toda essa instrução, principalmente com os alunos do ensino fundamental, que esses alunos acabam transmitindo um conhecimento para os pais, que às vezes os pais não dão bola quando leem, mas quando é o filho que está falando, papai, bota o cinto de segurança. Chama atenção. Papai, não estaciona aqui porque aqui não pode. Sim. Então, isso acaba tocando o adulto de uma forma a ele entender que aquele regramento é importante. Legal. Então, eu acredito que aí, nos próximos 15 a 20 dias, esse material esteja pronto e disponível. E ele não é só disponível às escolas, vai ser publicado à população inteira, através de alguns canais aí, tipo YouTube ou páginas. Ponto muito importante, uma palavra, acho que todo mundo dói, é a multa, né? Quanto dói levar uma multa, né? A gente sempre pensa, até quando vai vender um carro, assim, tomara que puxe o Renavan, não tem a multa, né? É uma brincadeira. Thiago, nesse tema de multa aí, o que você acha que o município pode investir o dinheiro? Como que esse dinheiro pode ser investido? Ou como funciona o processo? Tem algum conhecimento sobre isso, Chico? Então, um conhecimento que eu posso trazer aí, que o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, que acaba, uma lei federal, que acaba direcionando aonde que pode ser aplicado esses recursos, certo? E entre outras coisas que pode ser gasta, a educação no trânsito. Na realidade, pessoal, o artigo 320 ele dá essa disposição de onde o recurso vai ser aplicado, né? Então nós temos as limitações de aplicação da nossa arrecadação, que a nossa base de arrecadação maior é realmente as infrações de trânsito, tanto as físicas quanto as eletrônicas. Números, fala para nós aí, qual foi a receita do BCTran aí através de multa? Então, Thiago, exato, né? Não é nem essa questão. A questão é que assim, o BC Trânsito ele fez um ano dia 5 de março. E ele foi criado no meio de uma pandemia. E nós tivemos um problema muito grande nessa pandemia inerente ao trânsito, que foi a suspensão dos prazos pelo CONTRAN, que é o nosso órgão máximo, né, o Conselho Nacional de Trânsito. Esses prazos foram suspendidos no início da pandemia, retomados a partir de 1º de dezembro de 2020, gradativos a 31 de março agora. Então, esses prazos de recursos ainda estão correndo. Então,
em consequência disso, o cidadão que foi autuado, ele não entrou com recurso, vai estar entrando agora, e ele tem... Não pagou o boleto ainda. Não, exato. Ele tem um período de tramitação, de primeira instância que é DA, de segunda que é a Jari, às vezes vão com uma terceira instância que é o CETRAN no estado, nem sempre cai ao CETRAN, mas DA e Jari é comum. Então isso te dá um prazo, te joga, estende o teu prazo de arrecadação, né, do que for indeferido dessas petições, é muito grande. A gente está falando aí no mínimo de 6 meses ou mais. Certo. Então, se nós temos a retomada até março desse ano, nós vamos começar a ter uma normalização da arrecadação do que for cair, né, do que não teve o seu deferimento, lá por outubro. Entendeu? Então, Mas eu posso te dizer que o seguinte, o FUNTRAN, que era o antigo órgão, ele tinha uma projeção de receita de 20 milhões. 20 milhões ano. Entendeu? A gente precisa também, Thiago e Silva, desmistificar uma questão que é muito batida principalmente por alguns opositores à gestão atual, enfim, que é a tal da indústria da multa. Certo. No meu ponto de vista, não existe indústria da multa. Eu acho que é pela quantidade de radares em algumas vias, né? Mas é que existe um problema, que o pessoal não entendeu. Todo mundo acha que tudo que está implantado é radar. E não é. Verdade. Tá? Primeiro, nós temos menos radares que tinha antes. Sabe hoje quantos radares, mais ou menos? 22. 22 radares. Só que a impressão que a população tem, e que daí é fomentada por essa desinformação que alguns trazem, é que tem mais. Por quê? Porque existe o radar, que é o controlador de velocidade, e existe o avanço de sinal, que ele não é um radar. Ele não controla a velocidade. Ele somente fiscaliza a questão do avanço de sinal. O cara que avança em sinal vermelho, o cara que para em cima de faixa de pedestre em cruzamento. Então tem que fazer essa separação. É um ponto de vista que a maioria não entende, mas existe essa separação. São tecnologias diferentes para fiscalização de objetos diferentes. E outra coisa, não quer tomar multa, anda dentro da lei, pô. Então, Thiago, é isso que eu queria chegar. Se não adianta jogar a culpa, vamos se dizer assim, ao departamento de trânsito, à prefeitura, que porque é uma indústria, porque é muito radar. Não. Se todo mundo respeitasse o que o Código de Trânsito fala, o que as resoluções do CONTRAN falam, o básico que você aprende na autoescola, não é nem se aprofundar nisso. Sim. Se você respeitasse isso, a gente não teria quase que nada desse tipo de equipamento. Só que, infelizmente, a maior parte da população não entende isso, não o respeita. Não respeita a placa que proíbe o estacionamento, não respeita o limite de velocidade de via, não respeita o cruzamento semafórico que passa no vermelho, porque infelizmente nós estamos num momento da vida hoje, em sociedade, que todo mundo está com pressa para tudo. Para tudo. Então, o trânsito... está dirigindo, mexendo no celular... O trânsito deixa de lado. Então, quando você vai equiparar a questão do radar, a questão do avanço, a questão da própria fiscalização dos agentes de trânsito, você tem que levar em conta que muito daquilo ali salva vidas.